Mateus capítulo 6, nós leremos apenas o versículo 1. É um texto muito conhecido, mas convém a gente trabalhar hoje nesse texto, né? Algumas pessoas estão nos visitando, né? Pelo menos o Diogo e sua esposa, são lá de Goiânia, vieram aí, não sei se foi alguma coisa especial, só ver a família mesmo. Aí foram num barzinho ontem, falei, ó, que legal. E aí eles vieram hoje aqui na igreja, né? Fiquei feliz também, porque eles moram longe, a casa deles é bem distante aqui em São Paulo. Vamos lá então, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Vou ler de novo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Amém. Só esse texto aí mesmo. Bom, nós estamos, como quase todo mundo sabe, numa série muito especial, que é a série sobre o Sermão do Monte. Nós já estamos na 18ª pregação e todas as pregações já estão lá nas nossas redes sociais, são muitas, né? Interessante a gente pensar isso. A gente entra agora no capítulo 6 e nós já temos 17 pregações sobre o Sermão do Monte. Eu sei que a maioria não ouviu todas, mas eu quero mais uma vez assim te incentivar a ir lá nas nossas plataformas, no YouTube, no Deezer e no Spotify, para você ambientar. A série tem sido assim, um desafio constante para mim, eu acho que para outros irmãos também. Só recapitulando o que nós já vimos então até o capítulo 6. A primeira coisa que nós falamos aqui, você vai encontrar lá na primeira pregação, na introdução, é que a gente trabalhou a ideia que Jesus chamou os seus discípulos para uma reconstrução de mente, para uma reconstrução de vida na sua espiritualidade. A gente entendeu juntos que quando Jesus sobe ao monte, ele está fazendo uma referência óbvia de que Moisés subiu ao monte e recebeu a lei. E Jesus também está subindo ao monte e transmitindo o que também é lei para os seus discípulos. Nós falamos uma coisa muito importante, muito séria, que Jesus não está reconstruindo o que Moisés falou. Jesus está reconstruindo o que falaram que Moisés falou. Jesus está trazendo de volta a menção exata da espiritualidade do que Moisés falou e que por algum motivo, porque muitos anos passaram, a interpretação das coisas que Moisés falou recebeu uma forma muito fria de ser. Então, quando você lê a lei hoje, você vê uma coisa fria, não tem conexão com a vida. E Jesus vai trazer a conexão com a vida. É por isso que algumas pessoas tentam encaixar Mateus no Pentateuco, porque tem aqui esses ensinos, é só em Mateus que tem com tanta referência, Lucas tem um pouco. É por isso que algumas pessoas tentam separar as bem-aventuranças em 10, para que elas encaixem nos 10 mandamentos, embora sejam 8. Há um grupo de pessoas que fazem isso. Isso é uma tentativa boa. Talvez não se encaixe plenamente, mas nesse esforço da gente entender que Jesus está reconstruindo o coração dos discípulos. E a primeira coisa que Jesus vai falar no Sermão do Monte, que ele vai ensinar aos seus discípulos, é sobre uma forma de ser feliz. Uma vida que consegue desfrutar de vários ambientes e mesmo assim ser feliz. Nós falamos isso aqui durante muitas semanas, sobre as bem-aventuranças, e deixamos uma coisa clara, que as bem-aventuranças não são um caminho para a felicidade. Não quer dizer que se eu seguir aquela bem-aventurança, eu serei feliz. É ao contrário, a bem-aventurança é um caminho daqueles que já são felizes. Por isso Jesus diz, bem-aventurados são, e nunca bem-aventurados serão. E Jesus diz 8 coisas. Primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, talvez a sua versão os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Foi muito, muito bom, pelo menos para mim, esse dia, para a gente resgatar a sensibilidade do coração.
Porque quando você fala bem-aventurados que choram, o choro geralmente está ligado à tristeza, mas nem sempre. Nós vimos isso, que Jesus está resgatando a nossa sensibilidade. Talvez a melhor leitura fosse bem-aventurados os que ainda choram no mundo de tanta frieza. Depois a gente viu sobre a mansidão, o Berna falou uma coisa interessante, a Flávia repetiu, ninguém nasce manso, as pessoas não são mansas. A mansidão é um fruto do Espírito, então tem que ser desenvolvido em todos nós, mas também ninguém nasce bruto e deve permanecer bruto, rústico, sistemático, como a música diz. Não, você deve aperfeiçoar o seu caráter, embora você tenha suas qualidades. A gente falou com a Flávia que nós temos que ter sede, fome de justiça, ou seja, Jesus está trocando o nosso apetite natural. A nossa fome não é só de pão, a nossa fome é de justiça. A gente sente apetite pela justiça. A gente viu sobre a questão do misericordioso, né? Bem-aventurados são os misericordiosos. Depois o Arthur falou dos limpos de coração. Uma coisa muito importante também. A gente viu a questão dos pacificadores. Então, num mundo de tanta intriga, onde a maioria das nossas publicações são ofensivas, né? Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que ligam as partes, né? Foi muito interessante a gente refletir sobre isso no momento que nosso país está vivendo, de tantas guerras, de tanta divisão, de tanta intriga política, ideológica e religiosa. Nós somos os pacificadores, nós criamos pontes entre os abismos. Então a igreja é a única chance da sociedade se encontrar. Legal, nós falamos sobre os perseguidos, né, por causa da justiça, e depois Jesus troca de assunto, Jesus vai falar sobre a sua vocação, sobre a vocação da igreja, perdão. Foi quando nós falamos sobre o sal da terra e luz do mundo. Interessante que Jesus segue a mesma lógica. Da mesma forma como os bem-aventurados são, o sal da terra também já é, e a luz do mundo também já é. Então, muitas vezes a gente pensa no que Jesus falou e entende exatamente o contrário do que ele falou. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês são o sal da terra. E a gente fica tentando trabalhar formas de ser. E não existe, nós já somos. Então, nós somos a luz do mundo, nós não seremos. Então, se nós não somos, nós não seremos, nós não temos chance de ser. Então, a gente foi desafiado a refletir com Jesus a forma certa de ser. Então, o sal é sal, salgando e sendo jogado no chão. Ele é sal, mas ele tem que encontrar a sua vocação. A luz é luz, debaixo da vasilha ou colocada no melhor lugar. Ela é luz. Então a gente tem que decidir os lugares em que a gente tem que estar para cumprir a vocação que Jesus nos deu. Depois Jesus vai abrir um novo bloco, o terceiro bloco do capítulo 5. Isso é muito, muito importante, talvez uma das chaves da leitura do Sermão do Monte, onde ele vai tentar trabalhar a nossa hipocrisia. Jesus vai dizer que nós temos que nos distanciar da hipocrisia, ao ponto de que a nossa misericórdia, a nossa forma de ser, a nossa vida deve exceder por demais a forma da religião. Então a gente tem que exceder, sempre exceder. E aí a gente vai ver com Jesus que nós temos que avaliar as motivações do nosso coração. Nós pensamos com Jesus quando ele diz: ouviste o que fora dito, eu porém vos digo, por 5 vezes, né? Então, primeira vez, ouviste o que fora dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que se irá, sem motivo contra o seu irmão, já o matou. Então, nós percebemos que se nós tratarmos a nossa ira, nós jamais cometeremos um assassinato, ou até um suicídio. Então, Jesus está tentando trabalhar o que vem antes da normalidade. Então, Jesus diz: ouviste o que fora dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção impura. Então, isso acontece com todo mundo. Ninguém adultera, obviamente, um homem com uma mulher. Não há adultério se não houve antes uma intenção impura. Então, Jesus está desafiando a gente ir lá no núcleo lá do nosso coração, encontrar onde é que nasce esse sentimento e matar, como o John Stott propõe, matar o mal, né, pela raiz. Depois ele fala sobre a forma que a gente tem que recorrer aos juramentos, né? Eu até brinquei bastante sobre isso. Quando alguém quer mentir, geralmente ele jura para dar uma ênfase na sua mentira. Então, você fala uma coisa, as pessoas não estão acreditando, você recorre a um juramento. E aí você vai
crescendo, né? Primeiro você jura pelo seu amigo, que você não gosta tanto, se a pessoa não acredita, vai até jurar pela mãe mortinha, que negócio 7 palmos, juro por Deus. E aí Jesus vai falar assim, não, basta você ser um homem e uma mulher de palavra. E quando você disser sim, o seu sim é sim. E quando você diz não, o seu não é não. Você não precisa recorrer por artifícios de juramento. Jesus não está proibindo jurar, mas ele está tratando a ideia de que nós temos que ter uma palavra firme e uma palavra de convicção. Jesus diz a respeito da ideia do retorno, né? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, mas Jesus vai ampliar essa visão, dizendo que nós, os filhos de Deus, temos que ir além. Então, se alguém vier dar um tapa na nossa face, nós viramos a outra. Nós percebemos que Jesus não está falando de violência, né? E sim de humilhação, que era usada, essa forma de humilhação era você chegar em alguém e dar um tapa numa das faces dele com as costas da sua mão. Isso era humilhante. Então não era só a violência, era a humilhação. Jesus está dizendo, se alguém vier te humilhar ao ponto de te dar um tapa de humilhação, você, por causa da sua convicção, tem condições de oferecer a outra para ser humilhado de novo. Jesus trabalha a ideia de andar uma segunda milha. Se um soldado romano te obrigasse a andar, você andaria mais. E se alguém te levasse para um tribunal, te acusando de alguma coisa, você ofereceria mais do que a pessoa está te acusando. Então, se ela quiser te roubar a túnica, você oferece também a capa. Enfim, esse foi a forma como Jesus foi trabalhando o que nós entendemos como um desenvolvimento claro de um novo tipo de ser humano. O Carlinhos Queiroz, a gente trabalhou isso nas bem-aventuranças, ele vai chamar isso de os macarianos, né? Interessante você lembrar, pelo menos para você brincar. E o que eu pensei sobre essa nova forma de ser humano é que, me parece, posso estar enganado, que quase todo mundo se apega na graça de Jesus e na graça de Deus a respeito da salvação. Mas que poucos que se apegam a essa graça querem de fato viver a transformação que o Espírito pode causar em nós. Querem de fato ter condições de dar a outra face. A maioria de nós usaríamos a nossa intimidade com Deus para acusar a quem está nos humilhando, para afastar as pessoas. E aí a gente vai entendendo que Jesus tem uma proposta clara para um novo tipo de gente, para um novo tipo de mulher, para um novo tipo de homem, o que Paulo vai chamar lá em 2 Coríntios de nova criatura. Interessante esse termo, né? Nova criatura, né? Parece que nós somos uma nova espécie da mesma espécie, assim. Nós somos a única chance de alguém ser humano. Existem os humanos e existem aqueles que são humanos. Para nós, ser humano é meio que uma palavra, mas não é. São duas coisas distintas. Há pessoas que estão classificadas nos humanos, mas são animais. São animais. O que difere aquele homem de um cachorro é porque ele come sentado. Mas ele não tem condições de ser humano. E Jesus vai trabalhar a nossa mente para que a gente seja novamente humano. E para não ter dúvida de como é que tem que ser gente, ele vai mostrar para a gente como é que se faz um ser humano. Então Deus vai mostrar como que o humano deve viver. E não é ao contrário. Não é o humano pedindo para Deus condições para viver. É Deus mostrando para a gente como é que se vive. Aí Jesus vai trabalhando a nossa essência, vai trabalhando a nossa forma, o Rafa falou bastante disso, ele vai acrescentando a nós uma virtude e ele deseja que a gente desfrute de uma transformação completa, que poucos acreditam. Já falei isso aqui várias vezes. Poucos acreditam que nós podemos ser como Cristo foi. Isso parece heresia. Isso parece uma heresia. Assim, eu quero ser como Cristo. As pessoas falam assim, ou você tem problemas, ou você é metido, ou você é arrogante, e a gente pode ser apenas Cristo. Porque se o Espírito de Cristo está em nós, há em nós condições de sermos Cristo. Jesus não tinha por sobrenome Cristo. Né? José não chamava José da Silva Cristo. Não,
Cristo não é um sobrenome, Cristo é uma vocação. Então, se o Espírito de Jesus, que foi Cristo, está em nós, nós podemos ser Cristo. Poucos creem nisso. E é por isso que o texto do capítulo 5 vai acabar no versículo 48, dizendo que nós temos que ser perfeitos. O que significa perfeitos? Não significa que nós não erramos, mas tem a ideia de sermos plenos, cheios, inteiros, completos. O que significa isso? Quando Paulo trabalha lá, que nós temos que ser cheios do Espírito, a expressão cheio ali é plena. É ser, você é. É um copo cheio que quando você derruba uma gotinha em cima dele, sai outra. Não cabe mais nada na gente. O Espírito está em nós e dominou toda a nossa vida. Não há uma área da nossa vida desamarrada pelo Espírito. Está tudo amarrado no Espírito. A gente é pleno nesse poder que opera em nós. Então nós temos que crer nisso e é por isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Aí sim, agora ambientados, a gente chega no capítulo 6 e Jesus começa esse capítulo falando de uma das coisas que talvez na época de Jesus e na nossa época é um dos maiores desafios da vida espiritual. Eu creio nisso. Jesus diz novamente: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por eles. O John Stott, para ajudar a gente, você lê justiça aqui, não sei como está na sua Bíblia, mas você vai ler justiça no Sermão do Monte, a mesma palavra grega, e ela tem duas interpretações totalmente diferentes. E o John Stott separa isso para a gente chamando de justiça moral e justiça religiosa. Religiosa, sempre que a gente fala religiosa, a gente já acha que é ruim, né? Pense religiosa de forma boa. Ele chama de justiça moral o que Jesus coloca como bondade, honestidade, pureza, amor, misericórdia, e ele chama de justiça religiosa as práticas da vida religiosa, que era, nos tempos de Jesus, as três principais práticas da espiritualidade judaica era dar esmola, orar e jejuar. E por incrível que pareça, dar esmola tinha mais uma conotação maior do que orar e jejuar. Então, quando nós vamos ler, a partir de hoje aqui, que Jesus vai falar sobre como que nós damos esmola, como nós oramos e como nós jejuamos, é importante eu e você entendermos isso. Jesus está tocando nos pilares da espiritualidade judaica. Jesus não falou assim, Jesus nunca fala solto. Ele sempre vai na cerne da questão. Então ele vai trabalhar as coisas mais profundas, que podem ser as mais problemáticas da vida, da espiritualidade judaica, que é, obviamente, a espiritualidade do seu tempo e a espiritualidade que ele mesmo vivia. Então preste atenção. Quando Jesus inicia esse novo bloco, Jesus quer, obviamente, que os seus discípulos quebrem uma cadeia natural, uma cadeia humana, né, carnal, de viver a religiosidade. Porque qual que é a cadeia natural de viver a religiosidade expressa nos dias de Jesus? É uma cadeia onde a religião se estabelece, se fundamenta a partir das aparências e a partir das exposições. Então, um ser religioso era um ser que parecia religioso e que tinha expressões religiosas. Então, tudo que ele fazia era sempre muito externo, muito visível. Então, você reconhecia um religioso de longe, pela roupa, pela forma, por tudo. Então, se tornaram uma classe diferente da normalidade da vida. Então, preste atenção. Num contexto onde a religiosidade estava tão entranhada, né, tão entrelaçada com o poder, a gente viu muito isso nas bem-aventuranças, né? Roma, o poder, a religião como dominância. Quando a gente lê lá Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, a gente vê que o templo foi corrompido, né? João Batista no deserto, Deus clamando. Então, há uma corrupção da religião, porque se percebeu que a única forma de manipular as massas é manipulando a religião. Então, Jesus vai tratar aqui, na vida dos discípulos,
o coração, as intenções, o que não é aparente, o que não se vê, o que no tempo de Jesus não era feito. Então, a espiritualidade se fundou numa cultura como que de uma vitrine, vamos pensar assim, onde o ser espiritual era ser meio que um manequim, ou, se você tiver a mente mais lúcida para o teatro, você vai pensar que a espiritualidade se fundou numa exposição teatral, numa peça. Então a religião é uma peça. Eu gosto muito da forma como o Peterson ele traduz isso aqui na mensagem, né? Não sei se você sabe, tem uma Bíblia chamada A Mensagem, que é uma paráfrase, né? Não é uma tradução, mas é uma paráfrase. Ele coloca o versículo 1 de uma forma impressionante. Ele diz assim: tome cuidado para que o seu gesto não vire uma peça teatral. É isso que nós estamos trabalhando. Essa ideia de que a espiritualidade não pode ser uma demonstração, uma exposição, uma peça, onde nós somos os atores principais e as pessoas assistem a nossa peça e no fim da peça as pessoas nos aplaudem e nós ensaiamos. Então, a gente vai divagando como igreja, vai modernizando as coisas e cada vez estamos mais ensaiados. E não há problema nisso, desde que não seja uma peça. E é interessante que Jesus vai falar várias coisas que vão ao encontro disso e que você percebe que tratam essa exposição. Jesus diz uma coisa muito séria para os fariseus. Ele chama os fariseus de sepulcros caiados. E Jesus completa dizendo assim: vocês são como sepulcros caiados. Porque um sepulcro por fora, geralmente, né, se tiver uma família que ama aquela pessoa, é um lugar cuidado, pelo menos minimamente limpo, de vez em quando até decorado, mas por dentro são ossos que Jesus trabalha a ideia de que são ossos que não têm vida. Então olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: vocês vivem tão aparente que no fundo vocês estão mortos. Mortos. É como aqueles melhores atores que fazem os melhores filmes, os nossos comediantes, a turma do stand-up, porque eu gosto muito, a maioria deles vive a crise da depressão, são pessoas tristes, são pessoas arrogantes. Mas quando você vê, é brilhante a tua atuação. Jesus diz outra coisa fantástica. Jesus diz o que eu falei hoje de manhã, né? Quando a gente for numa festa, Jesus fala, quando vocês forem convidados para um casamento, escolham os últimos lugares. Olha que interessante. Por quê? Porque Jesus trabalha a ideia, se você chegar no primeiro lugar e por acaso vier o dono da festa e ele não te reconhecer como um convidado de honra, ele vai te mandar para o último lugar. Faça o contrário. Vá para o último lugar, porque se você for um convidado de honra, ele vai te levar para o lugar de honra. Então trabalhe o seu coração sem essa necessidade de ter que sentar nas primeiras fileiras para ser visto. Jesus está trabalhando essa ideia, porque geralmente quem senta na primeira fileira chega atrasado. Chega atrasado. São pessoas que configuraram a sua vida numa mentalidade estranha, que além de saber que sentará na primeira fileira, gosta de chegar atrasado para passar no meio do negócio para todo mundo ver. Jesus está trabalhando essas coisas, é muito séria. Então vamos entender isso aqui. A espiritualidade caminha naturalmente para uma peça teatral. É tudo ensaiado. A gente corre esse risco, eu corro esse risco. Quando você ensaia, não sei se alguém aqui já fez peça, mas eu já fiz algumas. Na maioria das vezes que você ensaia, na hora que você está ensaiando, você já vê as pessoas lá. Então você faz naturalmente para que as pessoas gostem. Isso é normal. Isso é normal numa peça de teatro. As piadas são improvisadas, não são improvisadas. O que acontece às vezes que você fala, nossa, o que aconteceu? Não é improvisado. Quando eu fiz os cursos lá de mágica e de improviso, eu perdi eu vejo, pode ser aquele cara que anda na água. Eu fico lá assim, cara, eu sei que tem uma coisa. Então perde. Você vê que não há magia, não há improviso. O que há é uma peça teatral.
E eu ensinei isso lá no curso de pregação, eu falava para os meninos, parece que não, mas está tudo escrito aqui, até brincar com isso, fazer piada daquilo, está tudo escrito. Porque é ensaiado, você está querendo que as pessoas gostem, e esse é um risco. Isso é um risco. Porque uma coisa é você trabalhar o seu melhor para que as pessoas sejam alcançadas. Outra coisa é você trabalhar o seu melhor para que as pessoas percebam a sua condição de expor, de apresentar, de tocar. É diferente. Jesus está falando sobre isso. Então, quantas vezes a gente não participa de brigas de igreja, onde a pessoa sai da igreja e a fala da pessoa que sai é tipo assim, servi tantos anos lá e nunca recebi um obrigado. Então você não serviu. Então você fez porque você queria um tipo de reconhecimento. Quantas vezes a gente não escuta muito, né? Tipo assim, a gente faz, e no fim, só ele que aparece. Por quê? Então, por que você faz? Você está concorrendo, a nossa espiritualidade virou uma forma de ver quem pode mais. E olha o que a Bíblia vai nos ensinando, e olha como você vai perceber que talvez esse seja um dos textos que deveria ser mais pregado nos corredores das nossas igrejas. Como, por exemplo, talvez no tempo de Jesus, por isso que ele está falando, há uma grande exposição, mas não é igual nos nossos dias. Né? Se Jesus viesse nos ensinar, tenho certeza que o capítulo 6 teria 5 capítulos. Porque na nossa geração, nós praticamente já não sabemos mais fazer qualquer coisa sem pensar que o outro deve ver. Por exemplo, pensei nessa madrugada, até a forma de tirar foto mudou. Porque antigamente você tirava foto para recordar, hoje você tira para postar. E às vezes você vai baixando lá, vai baixando o seu Instagram e vê uma foto e nem lembra de onde foi. Então ela não é mais uma recordação, ela é uma exposição. Então a nossa vida, ela tem essa tendência natural de virar uma vitrine. Isso que é uma coisa angustiante, é você estar num lugar lindo e não pegar 4G. Você morre. Por quê? Né? Tirou as fotinhas lá. Então, por quê? Porque você está lá no alto da montanha, vai ser pedido em casamento. Né? Igual a Flávia foi. Eu sabia, viu? Eu sabia. Eu escondi. E aí você vai ser pedido em casamento, você chora, e aí fica com a cara toda estabanada, cheio de tal, põe um óculos e você fica procurando um sinal. Para fazer o quê? Para postar. E quando não pega, você corre para o quarto do seu hotel e vai caçando sinal. Que coisa pior do que viajar, igual eu fui semana passada, e você não tem um chip do país e seu telefone não pega lá? Você vai caçando, você entra nas lojas, não é pelo produto, você tem Wi-Fi. Para ver se você carrega logo a foto, para ver se as pessoas logo vão ver, para ver se elas logo vão comentar, para ver se elas gostaram. Que coisa angustiante, você vai num show, fica todo mundo filmando. Não tem mais simplesmente o prazer de ser um show. Você se escandaliza quando você faz uma pergunta para a pessoa, você conhece alguém, aí você fala assim, passa aí seu Instagram para a gente continuar o contato. Aí o cara fala assim, não tenho. Você fala, não! Você fala assim, como? É uma coisa assim. Não dá para ser humano sem ter um... E se a pessoa tem e não posta? Essa pessoa tem problema, ela tem... você pensa que ela tem problema porque ela não se expõe diariamente para você, só porque ela não gosta, não pode. Então, pastores que não têm redes sociais, os membros criam para eles. E ficam postando para eles. O cara nunca usou, mas as redes sociais balançam. Então, por quê? Por que será que a gente tem tanta vontade de ser visível, de que as pessoas reconheçam a gente? Então, perceba, esses dias eu estava viajando
E aí encontrei com o pastor, e aí a gente estava dividindo as alegrias da igreja, a igreja dele cresceu demais e tal. E aí a gente falando da igreja, dos desafios, tal. Eu falei assim, e qual que você acha que tem que ser o ministério assim, mais importante da sua igreja? Ele falou para mim, as mídias. Eu falei, qual é o ministério mais importante da sua igreja? As mídias. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque aqui na igreja a gente está trabalhando para ser... O cara falou, sério, genuíno, tá bom? Pode ser. Mas ele falou assim, nós estamos trabalhando para ser a melhor, a igreja com a melhor rede social do Brasil. Eu falei, legal, pode ser. Bom que seja. Alguém vai ter que ser o melhor. Óbvio, se tiver 2, já tem um melhor. E você vai percebendo... os caras sabem fazer tudo. Adventista não dá para concorrer. Eles são os melhores de todos. Você vai percebendo que há igrejas que a gente conhece que tem 15, 20, às vezes 30 pessoas contratadas para o ministério de mídia. Então, eles ficam trabalhando lá no culto. Talvez você nunca foi num ambiente assim. Aí, os pastores, você não sabe... Mas os pastores sabem qual é a câmera que eles têm que falar. Está aqui, câmera 2, está aqui, ó, está aqui, ele está ouvindo. Câmera 3, vai para cá, volta, você quer lá. As luzes abaixam na hora certa, o teclado aumenta na hora certa, tá tudo feito. Está tudo feito. E quando acaba o culto, você vai abrir o Instagram, já tem um resumo de 1 minuto feito do vídeo do culto inteiro lá. Então, há muitas pessoas trabalhando para isso. Pode ser, não tem problema. Mas talvez tenha todo o problema. Então, talvez o que Jesus está falando para nós, seja um grande desafio. Você pode me perguntar, Daniel, mas você acha que igrejas assim não são saudáveis? Eu falo, podem ser. Mas eu acho que a maioria não é. Eu fiquei sabendo uma coisa estranha. Um dos caras que gravam os melhores vídeos que a gente vê hoje de pregação, eu não sabia, eu achei que a pessoa gravava e as pessoas editavam e publicavam. Normal, isso a gente até faz. Mas não é. A pessoa aluga um teatro e ela mesmo tem 8 exposições para aquele dia de 8 minutos. E ela vai, troca de roupa e ela volta... E ela vai e troca de roupa, só que ela chora nas 8. E a gente vê aquilo é brilhante. Quando eu descobri o que está por detrás, você fala assim, pode ser espiritual? Sim, mas a chance de não ser é muito grande. Você tem um público que pagou para te ver, você levou vários tipos de roupa, há várias câmeras, há luzes, e você está falando, e nem é para aquelas pessoas. É para as pessoas que vão te ver no YouTube. Então é interessante que esses caras falam, mas eles não olham para as pessoas, eles olham para a câmera. Então, talvez Jesus ele tenha que nos ensinar, resgatar no nosso coração, uma forma normal de ser. Por exemplo, a pessoa pergunta assim para mim, você torce para que time? Eu não torço muito, não assisto muito mais, mas eu torço para o São Paulo. Aí o cara falou assim para mim, mas nunca vi você postando nada. Eu falei, e daí? Só porque eu nunca postei, eu não torço, eu não sei do time e tal. Mas nunca vi você com a camiseta. Mas o que tem? Então eu só sou se você ver que eu te mostrei. Eu gosto de fazer 2 coisas que eu não posso mostrar. Eu não posso mostrar, porque eu conheço lá como que é a igreja brasileira, eu tenho que fazer escondido. Entendeu? Meus amigos sabem, minha esposa sabe, mas se eu mostrar, então estou no fracasso, porque eu só sou. Se os outros sabem, então eu já não sou mais, e no fim eu já fiquei confuso. E Jesus está trabalhando uma lógica firme de ser, que é ser, fazer, tá bom. Mas a gente acrescentou, nós só somos se fizermos e se os outros falarem que a gente faz. E aí, na espiritualidade, isso ficou um pouco confuso, porque entre nós, a igreja, eu vejo essa exposição como um câncer mesmo. Eu morei 8 anos no seminário. Não é para virar padre, não, porque eu fiquei trabalhando lá.
E eu me lembro que os alunos do primeiro ano, às vezes quando tinha um trabalho de uma das matérias lá, eles apresentavam um projeto do YouTube. O cara não tem experiência nenhuma com a igreja, ele nunca pastoreou ninguém, mas ele grava um vídeo sobre aconselhamento. Entendeu? Ele nunca pregou, mas ele ensina os outros a pregarem nos vídeos. E aí um dia um aluno chegou em mim e falou assim, você me passa aquela palestra sua? Era uma palestra de Ministério com Juventude. Eu peguei e passei. Aí no final de semana seguinte ele chegou lá e falou assim, não deu certo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você coloca muita história lá, muita experiência, e eu não tenho. Eu falei, então por que você foi dar o curso? Ele nunca foi líder de jovens. E estava gravando sobre Ministério com Juventude. Então, a nossa mente está configurada. A gente rompeu os processos. Então, a gente toma um café e antes de perceber o gosto, a gente já põe a mão no celular para postar sobre aquilo. A gente vai... Tem uma doença, que tem pessoas que sentem o celular vibrando. Quantas vezes você não está andando, você pega o celular, ele não vibrou. Mas a sua mente já trabalhou. Quantas vezes a gente liga, desliga o celular, à noite, liga, desliga, vê se alguém curtiu, vê se alguém comentou. Tem gente que sabe os melhores horários de publicar, porque se eu publicar nesse horário, tem mais curtidas. Para quem trabalha com isso faz sentido, mas para quem não trabalha é doença. Porque a gente vai se escravizando e Jesus vai trabalhar essa ideia lógica. Então, caminhando para o fim, a gente tem que entender uma coisa que Jesus fala no capítulo 5, porque ele fala assim para a gente, vocês têm que brilhar e nossa luz tem que brilhar para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Primeiro ele fala que a gente tem que brilhar para que as pessoas vejam. Agora ele fala que a gente não pode fazer nada para que as pessoas vejam. Então, parece até contraditório, mas se você ler um pouquinho melhor, não é contraditório. Jesus está dizendo mais ou menos assim, quando nós vivemos a nossa espiritualidade de forma sadia, a nossa luz faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. É impressionante. Há uma diferença muito clara quando há uma espiritualidade sadia. Você sai do lugar falando do que aconteceu e não da pessoa que falou. Isso é tão sério. Se uma música falou ao seu coração e o Espírito tomou você lembra da música e não de quem cantou. Então, quando a nossa luz na espiritualidade brilha, as pessoas glorificam, nós glorificamos. As pessoas não ficam olhando para a gente, elas ficam olhando para Deus. E interessante que talvez o maior exemplo disso foi o próprio Jesus. Quando você vê Jesus andando, por várias vezes ele falava, eu não faço nada por mim, tudo que eu faço é pelo Pai. Quando as pessoas tentavam fazer de Jesus rei, ele sumia. Hoje as pessoas usam o ministério para serem reis e depois deixam o ministério. Então o cara prega 2 anos, fica famoso, agora ele não é mais pastor, ele é coach. Ele não prega mais, ele dá palestras. E você pergunta, sobre o que você dá palestra? Espiritualidade. E que livro que você usa? A Bíblia. Mas eu não prego. Então ele gosta de deixar claro. Então, ele não aconselha mais casais. Ele acompanha. Então, é diferente. Talvez no Brasil não tenha nada mais clássico para uma pessoa que não é ninguém se tornar alguém do que igreja. 2 profissões devem ser sonhadas para o brasileiro. Jogador de futebol e pastor. Porque os pastores estão ricos. Então, os caras começam a pregar, ficam famosos, viajam de helicóptero. O cara vai de helicóptero, tem carro de banco de couro branco. Banco de couro branco é muito chique. Tipo assim, quando você vê um banco branco, você fala que esse cara é rico. E as coisas vão se tornando assim, e a gente vai crescendo, e as pessoas vão viabilizando o que elas não são. Por exemplo, deixa eu falar, é sério isso. Eu falava para os meninos do seminário, quem vocês gostariam de ser no ministério? Eles respondiam, Ed René. Eu falava, por quê? Porque ele é pastor da IBAB. Eu falei, e daí?
Eu gosto do Ed, ele é um dos caras que eu mais ouço, mas eu não o conheço. Eu não gostaria de sê-lo. Eu não sei como ele é. Eu falei, por que você quer ser ele? Ah, porque ele alcançou isso aqui. Eu falei, e você? Você dá conta? Você acha que é sadio? Você acha que é bom? Você acha que você vai se dar bem? Quem você gostaria que te acompanhasse? Aí isso assim, Paulo Júnior. Por quê? Não, porque o cara tal. Eu falei assim, não tem ninguém na sua igreja, um senhor, uma senhora, que possa te adotar, te ensinar as escrituras, ser o seu pastor? Tem, mas ninguém conhece. Então, o pastor que mais trabalha no nosso coração, ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Então, se ninguém conhece, ele não é bom. Ele não é pastor. É estranho isso. Eu viajo, a primeira pergunta que as pessoas fazem, estou acabando, elas falam assim, quantas pessoas tem na sua igreja? E quando eu respondo, muda a fisionomia. Muda, as pessoas mudam. Fala assim, reúne lá uns 50. Nossa, aí já muda, o cara vai conversar com outro cara que reúne 1.000, reúne 3.000. Por quê? Não faz sentido. Então, vamos tentar entender por fim o que Jesus diz. Ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Fala para você, Jesus não falou, vocês são a lâmpada. Vamos entender isso aqui. Algum momento você ficou assim, nossa, que luminária. Você chegou aqui e ficou assim, trocou os luminários. Tem gente que nem percebeu. Trocou os luminários, aquela ali não está funcionando, da esquerda, da direita ali não. Você não sabe. Por quê? Porque basta ela cumprir o seu papel, está todo mundo se vendo aqui, tem até sombra, então ela está cumprindo a sua vocação. Jesus está dizendo assim, vocês são luz, não lustres. É diferente, porque quando você vê um lustre bonito, você entra lá no hotel, tem aqueles negócios gigantes, você fica olhando para ele, é bonito. Mas a vocação dele não é só ser bonito, é ele ser viável. Então a luz é estranha, porque a luz ninguém vê. Você não está vendo a luz, você está vendo o que a luz está fazendo te ver. Não é estranho isso? Ninguém nunca viu a luz. Você percebe as pessoas quando ela se acende. Mas olhar para a lâmpada não é ver a luz. Então eu fiquei pensando, nossa, que doideira. Jesus está nos chamando simplesmente a sermos luz. O que significa isso? Quando nós chegamos num lugar, as pessoas veem. Quem? Jesus. Elas veem, elas glorificam. Então, elas não me veem? Não. Não me veem. Porque se elas me virem, eu equivoquei na minha vocação. Porque não era para elas ficarem me vendo. Era para elas verem o que sai de mim e flui e encontra. Então, gente, em nome de Jesus, eu queria que a gente, nessa manhã, só repensasse assim. Então quer dizer que eu tenho que excluir meu Instagram, nunca mais postar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Excluir, não tem nada a ver. Jesus está falando sobre questões espirituais, normais. Então, é só você pensar assim, por quê? Só por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou mostrando isso? Por que eu estou querendo que as pessoas vejam isso? Porque quem faz isso é criança. Eu cheguei em casa de viagem, a primeira coisa que a Sara me mostrou foi um desenho. Um desenho, lógico, né, que ela fez, não dava para saber o que era, mas ela estava me mostrando. Então, enquanto eu não peguei aquilo na mão e não falei, olha filha, olha que bonito, ela dava risada. Aí depois a gente começou a pintar junto, agora ela... Aí sim, porque ela tem 2 anos. Agora, nós que temos 30, 50, ficar mostrando nossos desenhos para ver se alguém vai gostar e aí a gente vai pintar junto, é doentio. É doentio.
A gente não repara, mas isso está matando a gente, matando a espiritualidade, matando a igreja. A própria palavra show, que para nós não tem tradução, mas já significa, estou mostrando. Mostrando o quê? Essa é a pergunta. Então, nas suas postagens, você pode ver lá. É interessante, esses dias eu vi um cara postando uma foto, ele postou, olha como isso é doentio, a porta fechada, orando, e escrito assim, quando for orar, entre em secreto. O cara postou a porta fechada e ele em secreto. Tá vendo? Não, tô falando sério, gente. Isso mexeu com a nossa mente. Isso é doentio, não tem sentido. Jesus está nos ensinando a uma forma de ser só. Só. Quem é, é. E pronto. Quem é. E quando as pessoas vêm, vem a glória de Deus. E quando as pessoas não vêm, a pessoa nem percebe que não viu, porque ela não fez para ser vista. Então você não fica angustiado? Depende. Na maioria desses que você se angústia é porque você esperava um tipo de retorno. Então que Deus possa nos abençoar.